Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite. Em nome de Senhor Jesus, até aqui Ele te sustentou a mim. Glorifica ao Senhor. Aqui tá friozinho e como a mudança de tempo, nosso corpo tem que se adaptar e a gente tem que ser resistente, tem que ter resiliência. É isso que o Senhor também que nos quer na fé. Ontem aqui estava 38 graus. Hoje tá 15 agora, podendo chegar a 12, 11 durante a madrugada. Então, nosso corpo precisa ser resistente. Tem que ter resiliência. Então, é assim que o Senhor também nos quer na fé. Resistência. Quando vier o calor, que a gente resista. E quando tiver o frio também. Resistir. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então tenha fé, seja glorioso na fé, que o Senhor fará infinitamente mais. Amém? Abra comigo em Lucas 4 e a gente vai falar da tentação no deserto. E eu queria te dizer uma coisa: se até Jesus foi tentado, por que nós não seremos? Então, vamos à palavra, né? Já começou já dizendo que a gente tem que ter resistência. Então, a gente ontem foi falado sobre isso. E aí hoje a gente vai continuar falando sobre essa situação. E fala assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, ele tinha acabado de ser batizado nas águas, né? E o céu se abriu e Deus bradou, viu-se do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho meu prazer, em ti eu estou. Ele estava cheio do Espírito Santo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele foi de corpo? Não, ele foi do Espírito. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Nesses dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles, teve fome. Jesus foi 40 dias sem comer nada. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então vamos parar aqui. Vamos voltar um pouquinho. Jesus tinha acabado de passar pelo batismo das águas. Ele foi ser batizado, ele tinha aproximadamente 30 anos, né? Segundo a teologia. Foi batizado por João Batista, o precursor dele, o último nazireu. E João Batista não queria fazer esse batismo, porque achava que não era digno. Porém, era necessário que ele fosse batizado, para mostrar a todos nós que é o batismo de Deus que a gente faz. Existe muito debate sobre o batismo, mas o batizar é uma escolha. Então, quando se batiza, você está escolhendo largar o velho homem e ser uma nova criatura. E ali, quando Deus bradou do céu, Jesus se encheu. Então era simples, às vezes a gente se batiza, né? E acha que os problemas acabaram. Não. Sabe o que acontece quando a gente mostra para o mundo que a gente realmente aceitou a Jesus como único Salvador, que aceitou Deus como nossa maior aliança? O diabo sabe que é menos uma alma que ele vai ter no inferno.
E ele começa a guerrear. Jesus está mostrando isso, que ele foi, depois do batismo, que ele estava mesmo cheio do Espírito Santo e protegido pelo Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito, em espírito, né, lá para o deserto. Ele foi tentado pelo diabo e Jesus resistiu. A primeira tentação foi ficar 40 dias sem comer e ter fome no décimo, né, no 40 dias. Aí, até esqueci como fala. Mas ele chegou lá e teve fome. E o diabo o que falou? Se tu és verdadeiramente filho de Deus, você não é filho de Deus? Diz a essa pedra que se transforma em pão. E a resposta do Senhor foi linda. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso chama-se confiança. Porque a palavra de Deus, ela é promessa, ela é correção, ela é direção, ela é demonstração de fé, ela é tudo. Ela é o norte, é o nosso sul, é o nosso leste, é o nosso oeste. Ela é a nossa bússola. Então foi a primeira resposta dele. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-lhe a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A segunda tentação, né? A primeira foi a questão da comida, do alimentar do corpo. A segunda foi o quê? O poder, a cobiça. Ei, tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui foi me dado. A terra é dada ao diabo. Né? Ele fala isso. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-te a quem quero. Muitas vezes tem muita gente que tem muita coisa e a gente não sabe de onde vem. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Mas será que vale a pena? Porque Jesus responde com a maior verdade que tem. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A gente não pode adorar nada mais a não ser Deus. Deus é a nossa única coisa, não é coisa, é a única situação, ser, o que você quiser denominar de adoração, é Deus. Outro não há. Então, muitas vezes nós queremos poder, queremos glória, queremos reinos. E o diabo nos dá. Mas o Senhor Deus quer nos dar coisas maiores. A Ele que devemos servir. Levou-o também a Jerusalém até o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. Porque está escrito: mandará os seus anjos cerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ei, aqui foi a terceira parte que o Senhor foi tentado. Não é escrito que o Senhor não vai deixar acontecer nada, que vai colocar, né, anjos ao nosso redor, para que nós não tropecemos em pedra? Tá lá em Salmo 91, tá em outras partes também, mas Salmo 91 é a mais conhecida. E ele fala, então, lança-te daqui e não vai te acontecer nada, já que tu és filho de Deus, nada te acontecerá. E Jesus respondeu, dizendo-lhe o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus.
Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Não me tentes. Eu te protejo, mas você tem que fazer a sua parte. Jesus se lançou porque o diabo pediu? Então você está se lançando a coisas erradas por quê? E achando que Deus tem que te guardar por quê? Não faça da tentação suporte para provar a Deus. Porque aqui fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. O Senhor nos fala que Ele vai proteger. E Ele vai nos proteger, mas cadê a parte que eu e você estamos fazendo? E Ele fala, e para acabar Ele fala, acabando o diabo toda a tentação, assim, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo. Não ausentou-se totalmente. O diabo não desiste facilmente de uma alma. Ele vai querer até o último instante. Então, são 3 pontos que a gente tem que notar. Que a gente tem que adorar a Deus sobre todas as coisas. Mesmo que a gente seja tentado, mesmo que seja oferecido grandes coisas, a gente precisa adorar primeiramente a Deus. Segundo, não tentar ao Senhor, Ele vai te proteger de qualquer forma, mas você precisa fazer sua parte. Não fique tentando a Deus. Deus não é menino para ficar brincando com. E que o maior alimento que a gente pode ter é a palavra de Deus. Amém? Só até aqui. Ficou um pouquinho longo, mas foi necessário, tá, irmãos? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus. Ide e levai a palavra a toda criatura. Tá aí a palavra, só compartilhar. Fiquem na paz, Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz, Shalom Adonai. E amanhã, se Deus me permitir, eu estarei aqui com mais uma palavra rema. Paz.